Imposto é um termo que coloca medo em muita gente, não é? Mas os impostos desempenham um papel fundamental na arrecadação de recursos pelo governo para financiar os serviços públicos e programas sociais. No Brasil, os impostos podem ser categorizados em 3 principais grupos: os municipais, estaduais e federais. Mas como são calculados esses valores? E a taxação sobre produtos e serviços, como funcionam? Quais a diferença entre eles? Vamos ficar ainda mais por dentro desse assunto agora, no Bendita Hora. Tá vendo, minha gente? Eu falei para você que é um assunto muito importante para todos nós. Ele é mais do que gostoso de falar. Ele é importante a gente entender a base para a gente poder conviver nesse mundo aqui. Por isso, mais uma vez, eu tenho a honra de tê-lo aqui, o meu querido amigo já, Wesley Santiago, que é especialista em tributos. Wesley, boa tarde, querido. Boa tarde a toda a audiência. Prazer enorme estar aqui, Marcos. Wesley é maravilhoso, um rapaz jovem, porém muito competente, viu, gente? Que nos ajuda muito aí a compreender pelo menos uma base legal sobre a questão dos impostos. O Wesley, a gente teve uma pequena introdução aí, falando um pouquinho sobre os impostos, né? Ele pode ser federal, municipal e também governamental, né? Ou estadual. E como que é calculado assim? Como é que para a gente saber? Porque eles fazem isso à reveria. Olha, eu estou aqui em São Paulo, no município de São Paulo, e a gente precisa colocar impostos para que o município seja abastecido e melhorias. Ótimo. É com base em que eles calculam os impostos? Uma ótima pergunta, né? E é algo que gera bastante confusão na hora de interpretar, né? A gente sabe que tem esses 3 entes federativos, que é o governo federal, e o governo estadual e o municipal. Cada um deles tem sua fonte de receita principal. Então, se a gente olhar para o município ele é responsável por arrecadar o imposto sobre serviço. Então, qualquer atividade, né, de prestação de serviço ocorrida em determinado município, vamos colocar, por exemplo, São Paulo, o ISS vira fonte de receita da prefeitura. E isso é o que a prefeitura utiliza essas verbas para implementar políticas públicas. Já o governo do estado, a maior fonte de receita é o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Já o governo federal ele tem uma amplitude maior de impostos, né? A gente conhece muito o que? O imposto de renda, né? Às vezes o nosso ouvinte, o nosso telespectador está antenado lá, olha, vou entregar imposto de renda, tem que pagar imposto de renda, mas não é só esse imposto que o governo federal tem. Ele tem também o PIS, o COFINS, o IR, a contribuição, alguns que são cobrados de empresas, outros que são cobrados da própria pessoa física. Então, tem uma diversificação muito ampla de impostos. Na sua opinião, porque eu também tenho a minha, mas o que importa é a sua agora. Esses termos, todos eles, por exemplo, são códigos que a gente vê aqui, né? O IOF, o outro que é o ITR, né? E assim vai. Esses termos que são todos eles encurtados, que são palavras muito grandes, não seria isso que o povo tem maior dificuldade de compreender? Tá? Porque assim, olha, é um imposto dá um exemplo aí que a gente costuma falar assim, uma pessoa às vezes não sabe exatamente o que faz esta área que está cobrando o dinheiro do povo. Muito bom. O próprio IOF mesmo que você comentou, IOF, né? É um imposto que muitos brasileiros pagam e ele nem entende como. Às vezes está na fatura do cartão de crédito, às vezes ele fez uma operação com o banco e veio lá um desconto. Poxa, para onde vai isso? O que acontece com isso, né? Bom, pois bem, o Brasil, ele é um dos países com a maior complexidade tributária que existe. Isso já não é de propósito, Wesley? A gente sabe que tem, né? Os governos, né, eles vêm criando muitas vezes essa burocracia, essa dificuldade que acaba dificultando para o cidadão mais simples e comum de entender realmente como funciona. E muitas vezes ele não sabe quanto ele paga. Ele olha assim e fala, poxa... Nem sabe por que paga. Não sabe por que paga, muito bem. Porque o que acontece, padre? Num processo produtivo, os impostos são embutidos. E muitas vezes ele está olhando o preço final. E do bolso dele não sai o imposto.
Do bolso dele, ele compra uma mercadoria ou um serviço. Ele fala, poxa, mas onde está o imposto? Ele não consegue, muitas vezes, entender que na formação do preço final já tem embutido uma série de impostos. Já. E isso fica, vamos dizer assim, maquiado para o contribuinte, para o consumidor. Ele ainda final. paga como, mais uma vez, algo que, na verdade, ele nem precisaria pagar. Porque já está incluso ali um imposto sobre os serviços que foi preparado naquilo que ele está comprando. Exatamente. Então, assim, esta falta de conhecimento é onde lesa, onde prejudica. Lesa ou prejudica é a mesma coisa, gente. O quê? O consumidor. Que às vezes o mais simples, como você falou, não sabe, porque não é porque ele é burro, porque é tanta coisa, tanto imposto, tanto... Chega uma e fala, meu... Nem todo mundo precisa ser contador, né? Então... Não é verdade? Fala, cara, eu não sou contador, tá? Precisa pagar? O cara ele fica tão chateado. Quanto que é? Pronto, porque eu sei que vão me cobrar de qualquer jeito. Então isso está errado. Mas vocês estão gostando, tá vendo? A gente chegou com a conversa, gente. Falei para você que você ia gostar. Meu Deus do céu. Bom, padre, nós vamos ter um VTzinho aqui para a gente continuar a nossa conversa com o Wesley. Estamos falando sobre impostos. Dá uma olhada aí. Os impostos já fazem parte do dia a dia dos brasileiros há anos. E entre os mais famosos estão o IPTU e o IPVA. E mesmo que a gente já tenha ouvido falar neles, algumas vezes ainda permanecemos com dúvidas. Por isso, vamos apresentar um pouco mais desses velhos conhecidos do brasileiro e explicar suas funções. Primeiro, o IPTU. Ele é a sigla para Imposto Predial e Territorial Urbano. E como o próprio nome já diz, ele é cobrado em cima de propriedades residenciais e comerciais que estão localizados nas zonas urbanas das cidades. Ele é cobrado anualmente com base no valor venal, ou seja, um cálculo realizado pela prefeitura para ter uma estimativa do valor do imóvel. Poucos sabem, mas o dinheiro arrecadado pelo IPTU vai para a prefeitura de cada município, que usa para pagar contas de administração pública, como reformar escolas, construção de estradas novas, entre outros. Já o IPVA é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores e é pago por proprietários de veículos, sejam eles carros, motos ou até caminhões. Ele é cobrado anualmente através da tabela FIPE, que traz uma média de preço dos veículos. A conta é feita com a tabela FIPE vezes a alíquota do Estado dividido por 100. O IPVA e o IPTU são importantes para que haja manutenções no nosso país, e a maioria do dinheiro arrecadado é destinado para a educação brasileira. Wesley, olhando para o significado do IPTU e do IPVA, um trabalha que cuida a parte do transporte, carros, motos, etc. O outro são os prédios, casas, enfim. Exato. O nosso país tem que estar bilionário para dar infraestrutura todinha. Porque, meu irmão, de carro, o que nós temos em carro, só em São Paulo, está havendo um estrangulamento. Nós não comportamos vias, estradas, ruas, ninguém aguenta mais, o trânsito piorou. 15 minutos a mais em todas as esferas de São Paulo. Prédio tem em tudo que é lugar agora. Você imaginou todos esses impostos que estão sendo cobrados anualmente? Essa arrecadação, e se ainda a gente olhar, aí é para o senhor, para a senhora, que faz parte, é um consumidor de tudo isso, olha para as escolas, veja as qualidades delas. No município, pública, tá? No estado, ok? Nas avenidas, a gente vê algumas coisas sendo feitas. Mas veja que com a quantidade que tem, é isso que o povo tem que prestar atenção, não é, Wesley? Sem dúvida. O cidadão de bem, ele precisa estar atento ao que os seus representantes estão fazendo com os impostos que são arrecadados. Afinal, a gente vê uma verticalização muito grande em São Paulo, por exemplo, onde você já não tem mais espaço, não tem casas térreas. Dá para estacionar o carro. É só prédio. E muitas vezes a prefeitura ela tinha uma matrícula única ali, uma arrecadação única, e ela amplifica isso com várias arrecadações. Isso que eu estou falando, deve estar trilionárias as prefeituras e os governos. Veja, eu estou só dando apenas um pensamento, não estou falando que está, mas nos leva a crer, porque são impostos cobrados de cada local onde tem prédio, e quem tem carro. Exatamente. E não é baratinho esses impostos. Então a gente tem que fazer um raciocínio simples.
estão cobrando da gente, imagina quantos carros tem só em São Paulo, quantos apartamentos tem no bairro onde eu estou, tá? No bairro, no município. Pô, você não precisa ser muito inteligente, não precisa ser bom de matemática. Aí você vai ter que usar os seus sentidos, tá? O olhar e você falar, deixa eu ver o que está sendo melhorado em escola, nos estudos, nas ruas, nas avenidas. Dá uma olhada. Aí você vai tirar as suas próprias conclusões. Esse tipo de apresentação que a gente teve aqui, Wesley, imposto do IPVA e o IPTU, ficou bem claro. E a gente tem aquele montão de impostos que a gente falou, que a gente nem sabe para onde vai, para que serve, e os coitados de todos nós aí precisamos pagar, senão a cobrança é fera em cima. É verdade, padre. O que acontece? O IPVA, o IPTU, ele é bem conhecido porque o cidadão ele precisa chegar ali no início do ano e se programar para fazer o pagamento direto, né? Esses outros impostos, eles já estão embutidos em mercadorias e serviços, então acaba não ficando tão evidente no dia a dia do cidadão. Mas, né, a gente estava até falando ali no VT que o sistema de cobrança de tributos existe há bastante tempo. E na época imperial era o quinto, né? E hoje, se o cidadão de bem tivesse a condição de pagar 20% do total de impostos, ele estaria muito melhor. Porque a carga tributária no Brasil, ela excede muito os 20%. Se o cidadão... Existe uma pesquisa recente do Sebrae que fala que algumas pessoas trabalham cerca de 5 meses no ano só para pagar impostos. E isso tem alguma solução ou a gente precisa... Que caminho nós devemos buscar, sabendo-se disso, para que as coisas possam ter futuramente uma mudança? Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que é importante a gente explorar bem. Por quê? Existe uma discussão atual da reforma tributária, né? Já foi falado aí. Reforma tributária. Exatamente. Por o Brasil ter um sistema complexo de arrecadação de tributos, esse é um tema que vem se falando há bastante tempo. Só que o que acontece, né? A gente sabe que o governo atual, ele acabou tendo um orçamento com gastos mais elevados. E existe uma brecha no orçamento que precisa ser cumprida. E a gente entende que essa reforma tributária que está sendo falada, que vai simplificar, a ideia seria unificar tributos e você só ter 2 tipos de tributos, que é o IVA dual, que muitos países já utilizam, né? O cidadão de bem ele tem o papel de fazer o quê? De ficar antenado a essas pautas, a essas propostas que estão sendo discutidas, para ele ver se realmente vai simplificar e reduzir a carga tributária, ou se vai simplificar e majorar a sua contribuição. Porque não adianta só simplificar, a gente tem que simplificar e reduzir os impostos do trabalhador. Que é o que mais interessa para toda a população. Exatamente. Não é? Olha, legal, tá vendo, gente, que bacana, que o Wesley é maravilhoso, hein? Explica muito bem, né? Precisamos de pessoas assim. Mas nós preparamos aqui mais um VT que vai dar uma ampliada na nossa conversa. Dá uma olhadinha aí. Os produtos importados são taxados com impostos altos e por vários motivos. Um deles é proteger a indústria nacional, que pode sofrer a concorrência desleal de produtos estrangeiros mais baratos e de melhor qualidade. Outro motivo é arrecadar mais recursos para o governo, que pode usar esse dinheiro para investir em áreas como a saúde, educação e infraestrutura. Além disso, os impostos sobre importações podem servir como uma forma de pressionar outros países a reduzir as suas próprias barreiras comerciais ou a cooperar em questões diplomáticas. Por fim, os impostos sobre importações podem refletir os custos ambientais e sociais de produzir e transportar esses produtos, que muitas vezes são maiores do que os de produtos nacionais. Afinal de contas, a gente necessitar de produtos de fora, fica mais caro ou ainda é mais caro a gente utilizar os nossos produtos aqui, se é que tem, Wesley, em relação aos impostos? Veja bem, essa é uma questão importante e ela tem vários fatores, muitas variáveis que influenciam ali na arrecadação do governo, na compra, no caso do consumidor. O que acontece? O Brasil ele tem a legislação dele, então ele é amparado por um sistema que suporta ali a legislação trabalhista, que é a CLT, e o empregador, o empreendedor, ele precisa cumprir essas obrigações. Então ele precisa ter um funcionário CLT, ele precisa pagar 13º, férias,
FGTS, e muitas vezes, em outros países, a legislação pode ser diferente. A mão de obra pode ter um custo significativo na hora de formar ali o seu produto, né? Então, o que acontece? O imposto de importação, ele regula isso. Ele tenta equilibrar a balança. Então, se a gente pega um país que ele tem uma legislação trabalhista um pouco mais fraca, onde as horas de trabalho são maiores e consequentemente, o custo é menor, se ele ofertar isso sem uma tributação para importação, o consumidor brasileiro, ele certamente compraria de onde o preço é menor e existiria uma deficiência no mercado nacional. Então, o imposto de importação, ele tem, dentre outras finalidades, essa, né, que é o II. Entendi. Tá. Então, depende muito, né? Porque, assim, a gente sabe que para você importar é trazer de fora para cá, né? A gente não produz aqui. Aí você vai ter todo um transporte para trazer, você tem empacotamento lá, tem todo um trabalho, mão de obra que é feito, você vai ter que pagar todo o imposto sobre isso aí, não é? E tem uma questão interessante, padre, que recentemente nossa audiência pode se recordar, né? Era muito comum comprar de algumas empresas de fora roupas e tal, e existiu a taxação sobre essas empresas. Foi aonde aconteceu o boom, né? Os preços ficaram elevados, acabou não ficando tão viável. Mas essa taxação veio de onde? Foi uma medida do governo federal, Nossa. Isso, governo federal brasileiro, de taxar essas compras para fazer com que o consumidor brasileiro olhasse para o mercado nacional. Mas aí há aquela discussão. Ok, você quer taxar para o que você comprava de fora ficar mais barato, mais caro, Sim. você olhar para o mercado, mas por que não? O mercado nacional não praticar preços melhores e ser competitivo. Mas não pratica. Isso não existe na prática. E aí o que a gente faz? Chora? Infelizmente o consumidor paga a conta. Paga a conta. E aí, quais são os caminhos para, mais uma vez, volta naquela atribuição, aquele sistema que você estava falando, nós temos que prestar atenção nessa Uma reforma tributária que estão prometendo que vão fazer, a gente tem que saber aonde essa balança vai pender aí. Exatamente. É isso? É isso aí. O cidadão de bem, ele precisa estar sempre atento às políticas públicas. O que os nossos representantes estão fazendo no parlamento, quais são as propostas, o que isso impacta na nossa vida. Não é só se preocupar a cada 2 anos, onde tem eleição, Perfeito. né? A gente precisa estar antenado, ser bem assessorado, assistir o programa aqui do Padre Marcos para ficar por dentro do que Tá vendo, gente? Meu programa é o melhor que tem disparado nesse horário aqui, não tem para ninguém. Wesley, na sua dica, como você é um empresário, você é um empreendedor, você é um homem estudioso. Na sua opinião, você vê, nós brasileiros temos uma cultura, a gente curte futebol, a gente curte samba, a gente curte, enfim, bastante coisas muito bonitas que o nosso país tem. Mas o povo brasileiro tem uma velha palavra que não cai bem até lá para fora. Nós somos muito relaxados em relação a acompanhar a nossa política. Como fazer com que o povo tenha um pouquinho mais de acesso a essas preocupações de ter que estar atento ao que o governo está fazendo, assistir melhor o que eles estão fazendo no dia a dia, para a gente não cair numa cilada como há décadas a gente cai? Olha, existe um senso comum que é muito ruim, que fala-se o seguinte, política não se discute, futebol não se discute. Isso é um mal muito grande. É mal isso aí, não é? É mal, é péssimo, na verdade. Política tem que discutir, Tem que ser discutido. O cidadão, ele precisa estar antenado ao que acontece. Hoje a gente tem as mídias sociais, que é uma alternativa à mídia tradicional. Ele tem acesso, né, pelo portal da transparência, a tudo que está acontecendo no parlamento. Sim. Então ele consegue, se ele fizer um mínimo de esforço, de buscar na internet, de buscar por diferentes meios, de entender o que está acontecendo e tirar seu próprio julgamento. Não se basear pela opinião de outro. Ele precisa estar informado e entender se aquilo na concepção dele é benéfico ou pode causar algum prejuízo. Olha, os jovens que são muito antenados na internet, seu neto, sua neta, eles são muito antenados. Fala para eles assim, olha, eu quero que a gente precisa começar a partir de hoje, netinho da vovó querido. Põe aí para a gente, quer saber o que está acontecendo lá no parlamento. Não é assim? É isso aí. Vamos sintonizar e você vai trazer informação para a vovó, para o vovô. Colocar esses jovens para eles falarem também como é que está no dia a dia. É isso aí. Que não é o jovem o futuro do nosso país, do mundo, não é? Então,
peça para os seus jovens antenar os acontecimentos dentro dos parlamentos, para a gente ficar sabendo o que eles estão resolvendo e canetando lá, hein? Aliás, estão querendo canetar um negócio que eu estou muito preocupado, mas não tem nada a ver com imposto, não. É outra conversa. Os impostos sobre os alimentos são cada vez mais altos aqui, gente. Veja esse VT aí. Isso aqui instiga. Você sabia que, atualmente, entre 10% e 20% do preço de alimentos são derivados de impostos? Porém, essa porcentagem pode variar bastante, dependendo do tipo de alimento. Por exemplo, os considerados básicos, como arroz, feijão e leite, possuem carga de imposto bem menor, para facilitar a compra por pessoas de baixa renda. Em compensação, produtos considerados de luxo, como chocolates importados, refrigerantes e bebidas com alto índice de açúcar, possuem alta carga de impostos. Basicamente, os impostos que incidem diretamente sobre alimentos são o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que varia de estado para estado e incide sobre circulação de mercadorias, incluindo alimentos. O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, o PIS, Programa de Integração Social, e o COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, impostos de natureza federal e que podem incidir sobre a venda de alimentos. E, finalmente, o ISS, Imposto sobre Serviços, que é um imposto municipal que incide sobre a prestação de serviços, incluindo fornecimento de refeições em restaurantes e lanchonetes. O valor ou porcentagem pode variar de acordo com o estado ou mesmo com políticas públicas dos governos. De qualquer maneira, todos acabam sendo pagos pelo consumidor. Acabam sendo pagos por todos os consumidores. Exatamente. Não tem jeito, não tem para onde fugir, gente. Então, olha só, eu fico imaginando, você viu que saiu essa catástrofe com as chuvas que aconteceu lá no sul. Isso vai impactar onde? Nos estados todos nossos aqui, nas grandes metrópoles, os impostos vão aumentar, porque eles vão falar que agora tem uma dificuldade maior da colheita, que foi menor, que prejudicou, e eles vão tributar mais a isso aí, não é? Aquilo que era básico vai ficar mais caro. Isso, infelizmente, parece ser até uma brincadeira de mau gosto em cima da população, né? Mas, infelizmente, é uma realidade, né, Wesley? É uma realidade, a gente precisa conviver com isso, né? E muitas vezes o consumidor, ele acredita que ele não paga tanto os impostos porque ele não, no caso dos alimentos, ele acaba não desembolsando diretamente um pagamento de PIS, como é o imposto de renda, sim, como é o IPVA, como é o IPTU. Isso já está embutido no preço, né? Então, a mercadoria, o bem que ele está consumindo ali poderia sair com um preço mais justo, né, considerando só o processo produtivo, e acaba sendo onerado por todo esse aparato de impostos que a gente acabou de ver no VT. Que coisa, gente. Olha, é uma desonestidade que a gente... Só que não é só aqui no Brasil. O Brasil, ele é taxado porque nós estamos aqui, a gente vê que ele é um dos maiores índices de impostos do mundo, mas imposto tem em todos os países também, né? E todos os países também têm o seu jeito que vai criar polêmica, não é só no Brasil, não, aqui também. A gente precisa apenas entender para que serve tanto esses impostos. Por exemplo, todos esses aí, Wesley, tá vendo? Que foram dados aí como exemplos de para que serve cada um. Nós tínhamos que fazer um mapa disso daí e colocar, tá, isso aqui vai para isso, vai para aquilo, vai para aquilo. A gente tinha que saber isso como uma tabuada. Exatamente. Na época de matemática, né? 2 vezes 1, 2, 2 vezes... Para a gente entender como é que funciona isso aí. E o cidadão que votou, né, num representante executivo ou legislativo, ele cobrar se a aplicação desses recursos estão sendo destinados como deveriam. Então, ele ficar antenado a isso também. Pergunta básica, né? Exatamente. Está sendo destinado para os recursos que cada imposto diz que vai trabalhar em cima? A gente também não fica vendo, é aquilo que você falou, a gente não está atento, a gente não está acompanhando. Como saber se esses recursos todos estão sendo usados? Aí tem uma interrogação. Nosso diretor vai fazer uma pergunta para você. Claro, vamos lá. Bora? Tudo bem, Wesley? Boa tarde.
É o seguinte, a gente vê, por exemplo, países como os Estados Unidos, né, a maioria dos estados lá, o imposto ele é taxado, mas cobrado separadamente, né? Eu acho que isso dá uma visão melhor, né, para o consumidor, né? Eu acho que isso também seria melhor que a gente tivesse uma educação financeira desde pequeno, porque a gente tivesse uma consciência de quanto que os impostos podem prejudicar o nosso bolso em si, né, como cidadão, né, e a gente se conscientizasse mais sobre isso na hora de comprar algum produto. Então, acho que isso também seria melhor, a gente desde pequenininho tá mais ciente para que a gente pudesse ter uma melhor consciência disso tudo. Sem dúvida. Eu acredito que você tocou num ponto central. A educação ela é extremamente importante para a gente saber o universo que a gente está inserido, para a gente saber o que isso impacta na nossa vida. E nada melhor do que começar da base, né? Mas para isso, volto mais uma vez. Hoje, a educação financeira ela não é uma matéria básica na nossa ensino fundamental ali, onde a criança está sendo formada ainda, né? E é algo que a gente precisa fazer o quê? Requisitar. Precisa de mudanças e a gente precisa, como cidadão, falar, olha, é uma pauta importante para nós, melhorar a educação e cobrar isso adiante, porque, de fato, todo esse sistema complexo de tributos, muitas vezes ele maqueia, ele não deixa à vista quanto a gente está trabalhando para sustentar a máquina pública, né? E uma das medidas que foi tomada é que hoje, você ao consumir algo, na sua notinha fiscal sai ali os tributos aproximados. Mas eu não sei se todo mundo costuma dar uma olhada, ver quanto que está saindo ali da parte tributária, mas é um ponto muito importante que você tocou. Esses impostos que as escolas, vai ser endereçado para as escolas, os benefícios dele, etc. e tal, como você falou, essa educação, os pais, os responsáveis, precisariam primeiro não só cobrar qualidade para se sentar bem, num ambiente que seja adequado para os filhos, isso tudo precisa ter. Mas, acima de tudo, uma qualidade de educação, de professores que vão, exatamente como foi feita essa pergunta, por exemplo, numa atividade de matemática, um probleminha de matemática. A professora vai lá e fala assim, nós vamos trabalhar agora um raciocínio matemático, coisa que eu não gosto, tá? Mas é importante, né? Por exemplo, o produto que eu estou comprando, não é? Ele vai vir de tal lugar. Esse produto até chegar na sua mesa, para chegar aqui e você consumir ele, né, já foi trabalhado um tributo de gasto sobre ele. Desde que ele saiu para aquele lugar e foi para aquele, você já está pagando. Para chegar para aquele, para chegar até aqui, para empacotar, você já pagou tanto. Para chegar até na tua mesa, você já pagou tanto. Agora, o governo ainda vai e coloca mais um tributo. Veja, devia ser isso para se colocar uma matemática, nos problemas de matemática dos professores. Não sei se eu estou falando besteira. Faz sentido, com certeza. Não é? Porque você vai trabalhando o que é a consciência da criança. Exato. Para entender o que é um tributo, o que é um imposto, se eu já estou pagando ele, por que eu estou pagando o outro, para onde vai, como é que deixa de vai. Gente, tá aqui, ó. O nosso tempo acabou, o Wesley é bom demais, por isso que ele está vindo aqui sempre, porque nós já adotamos ele para estar aqui na Rede Vida e Televisão para ajudar você, tá bem? Wesley, maravilhosa a sua presença mais uma vez aqui. Eu que agradeço, padre, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Wesley, fantástico e um assunto muito longo, né? É isso aí. Ele merece muito mais tempo, não é? Quem sabe a próxima vez? Olha, logo mais te espero na minha Santa Missa, às 19h30, pelas minhas redes sociais. Fique com Deus e Deus abençoe você. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Até a próxima.